Olá, turma. Bora iniciar mais uma aula. Hoje é a aula 3 da apostila que vocês receberam dia 3 do 10, referente ao mês de outubro, tá bom? Do que nós vamos falar hoje? Do início da guerra, né? Do estopim da guerra, certo? A Primeira Guerra Mundial, ela já estava anunciada, como nós já falamos nas aulas anteriores, mas precisava de um motivo, tá? Então, toda briga, ela precisa de um motivo. Ah, eu não gosto da da Helena, tá? Eu não gosto da Helena, eu deixo claro isso para todo mundo, eu falo, eu provoco, enfim, vão sendo criadas situações que deixam claro que a Helena não gosta de mim e eu não gosto da Helena. Perfeito? Mas eu não posso sair do meu lugar e dar um tapa na cara dela. E nem ela pode sair do lugar dela e me dar um tapa na cara. Para que isso aconteça, tem que ter um motivo real. Não é qualquer motivinho tonto, tem que ter um motivo real, um motivo forte, né? Ou que pelo menos eu acho que é o motivo adequado para iniciar uma briga, né? Enfim, por que você está falando isso? Porque foi assim a Primeira Guerra Mundial, certo? A gente tinha os conflitos de interesses econômicos, né? Porque toda guerra é por questões econômicas e por poder, então a guerra se faz por dinheiro e política. Porque ninguém em sã consciência vai sair do seu lugar para matar inocentes, né? Eu saio daqui para ir lutar num país X porque eu quero? Não, eu fui induzida a ir para defender a ideia política do meu país e as questões financeiras do meu país, porque eu mesmo não vou levar nada, não vou levar nada desse pedaço aí, desse bolo, não vou comer nenhum pedacinho, só vou ganhar uma medalha de herói, perfeito? Então, a Primeira Guerra Mundial ela vai acontecer assim. Nós vamos ter um objetivo, que são os objetivos financeiros, né, e políticos, e agora eu preciso ter o motivo. E aí lembra que eu disse na aula passada para vocês prestarem atenção no Império Austro-Húngaro. Por quê? Porque é a partir dele que nós vamos ter a Primeira Guerra Mundial, tá? Então, o Império Austro-Húngaro, a gente tem que ficar atento aqui, ó, Império, perfeito? Então, Império. Império se faz da conquista de terras. Então, o Brasil, ele pode se transformar em um império se ele for conquistando terras e mais terras e mais terras, ele vai adquirindo poder, vai adquirindo riqueza e vai se transformar num império. Perfeito? E, e aí, o que eu tenho? Eu tenho, nesse período, né, no início do século XX, uma região ainda com a ideia de império, né, de conquistar territórios e se transformar em império. E essa questão leva ao quê? Levam à região dos Balcãs. Olha aqui, ó, essa é a região dos Balcãs. Essa região, ela era de interesse do Império Húngaro, tá? Austro-Húngaro. Ele queria o que ali? Ele queria dominar essa região, conquistar e anexar ao seu território, fortalecendo ainda mais a sua questão política e econômica, tá? Problema dessa região: eu tenho países independentes, ou seja, países que estavam livres, eram independentes, tinham seu rei, tinham seu líder governamental, tinham suas leis, tinham suas organizações sociais, tinham a sua forma de praticar a economia, eram livres para isso.
Ser dominado por outro significava atender às regras, às ordens de outro. Então, esses países não aceitavam, em hipótese alguma, que o seu país perdesse a sua independência para se transformar num país que dependeria de um outro, tá? Então, um exemplo disso é a Sérvia. A Sérvia, por que eu vou usar a Sérvia? Porque a Sérvia vai ser o palco, né? Vai estar dentro desse palco da guerra. A Sérvia era um país independente e não aceitava, em hipótese alguma, que seu país fosse dominado pelo Império Austro-Húngaro. Perfeito? E aí é que começam os conflitos entre Império Austro-Húngaro e as regiões dos Balcãs, né? Dos países que pertenciam à região dos Balcãs, tá? Nós vamos ter em junho de 1914, nós vamos ter um encontro, tá? Do Duque, né? Francisco Ferdinando. Ele era, em alguns lugares mostram, falam duques, hoje, outros colocam como príncipe, enfim. Ele era um representante do Império Austro-Húngaro. E ele foi fazer uma visita em Sarajevo, tá? Sarajevo foi o local aonde vai acontecer um assassinato. O assassinato de quem? Do Francisco Ferdinando. Esse duque ou esse príncipe do Império Austro-Húngaro. O que acontece? Ao ser assassinado, um líder político ou qualquer pessoa, o comum é você fazer investigações, identificar quem matou, por que matou. O Império Austro-Húngaro foi até a Sérvia, né? Ele foi tentar ir atrás das causas e de quem matou Francisco Ferdinando. Então, ao investigar, ele descobre que foi um estudante sérvio que pertencia a um grupo conhecido como Mão Negra. E automaticamente, né, o Império vai até a Sérvia, os representantes do Império vão até a Sérvia tentar identificar quem é esse rapaz. Só que eles não conseguiram fazer as investigações, não conseguiram ter apoio da Sérvia. Lembre-se que a Sérvia não queria ser anexada ao território. E ao ser negado esse processo de investigação, o Império Austro-Húngaro declara guerra contra a Sérvia. E a partir do momento que ele declara a guerra contra a Sérvia, o que vai acontecer? A Sérvia vai pedir ajuda a um país que eles têm contato, tá? Que eles têm ligações políticas, que é a Inglaterra. E aí, a partir desse momento, a Inglaterra identifica também a possibilidade de estar derrotando a Alemanha. Por que, professora, a possibilidade de derrotar a Alemanha? Porque a briga era só entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia. Porque o Império Austro-Húngaro pede ajuda à Alemanha. Deu para entender a jogada? Então, a briga era para ser só, unicamente, isso aqui, ó. Império Austro-Húngaro contra a Sérvia. Só isso. Mas ela acabou se transformando numa guerra mundial. Por quê? Porque o Império Austro-Húngaro pede apoio
para a Alemanha. A Sérvia pede apoio para a Inglaterra. E aí, a partir do momento que é declarado a guerra, todos os demais países, os que eram favoráveis à Inglaterra, deviam a favores à Inglaterra, vão para a guerra. E os demais países que eram favoráveis à Alemanha, tinham interesses em comuns, tá? Vão lutar ao lado da Alemanha. Por isso é que se transforma em mundial. Mas vejam, a guerra, de fato, só deveria ser entre esses dois. E acabou envolvendo outros países e a destruição de outros, né? De outros inocentes. A guerra, então, ela iniciada, ela passa por as suas fases. Essas fases ficaram conhecidas como guerra de movimento, tá? Que acontece entre agosto e novembro. A guerra de trincheiras, é uma nova estratégia que acontece de 1915 a 1918. Nós vamos ter na frente ocidental as batalhas de Verdun e Somme, e na frente oriental, a de Tannenberg. Perfeito, Sara? Quero que vocês, se possível, busquem estudar essas duas frentes, tá? A ocidental e a oriental, a de Verdun e a de Tannenberg, vocês poderem ficar mais a par, uma vez que a gente não tem muito tempo de gravação, tá bom? Para eu poder explicar. E o importante destacar que foi uma guerra conhecida como guerra tecnológica. Por que tecnológica? Porque pela primeira vez nós vamos usar estratégias de guerra e armamentos que não eram comuns até as revoluções passadas, né? As revoluções passadas você dependia de cavalo, você dependia de espadas, cajados, né? Pau que vinha na frente. Você utilizava para poder lutar, né? Armaduras, enfim. Na Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter um novo estilo de guerra, que aí eu coloquei lá em cima um modelinho, ó. Essa daqui são as chamadas guerras de trincheira. Era uma novidade, porque você ficava aqui dentro desses buracos, então você conseguia ter uma proteção natural, certo? E surpreender o seu adversário. É uma guerra que nós vamos ter utilizações de bombas, nós vamos ter utilizações de gás, nós vamos ter tanques de guerra e nós vamos ter aí lança-chamas. Por isso que é uma guerra tecnológica, porque ela vai utilizar novos equipamentos, novos armamentos e novas estratégias. Tá bom, turminha? Beijos, até mais. Qualquer dúvida, entra lá no WhatsApp que a gente está pronto para tirá-las, tá bom? Até mais.